Aleluia. Faz-me esquecer as coisas que me afastam de você. Teu nome é como unguento derramado em minhas feridas, que me cura, restaura a alegria. Do teu perdão é tudo que eu preciso. Cura minha Shalom. alma, restaura Deus te abençoe. meu sorriso. Hoje é dia de buscar o nosso Senhor. Todo dia é dia de buscar. Mas hoje é o primeiro dia da semana, é o domingo. A gente vai buscar a presença do nosso Pai. Aleluia. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez. Você se lembra da sua conversão, do seu primeiro amor por Cristo? Da primeira vez? Se lembra que Jesus fala: olha, eu tenho contra ti que você deixou a alegria do primeiro amor. Que tal hoje a gente recordar a primeira vez, o encontro com Cristo? Eu tinha 20 anos de idade quando tive um encontro com o Senhor. Foi lindo. Como na primeira vez. Chama que nunca se apaga, o amor que só aumenta. Eu quero ler o Salmo número 1, o Salmo 1, para preparar, abrir nosso coração para a palavra do céu, enquanto a gente está ouvindo esse louvor a Deus, amém? O Salmo número 1, eu vou estar lendo. A palavra do Senhor é preciosa, é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Diz assim o Salmo 1: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Essa é a palavra do Senhor. Aleluia. O justo tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita dia e noite. Não quer dizer que você vai ler dia e noite, isso é impossível. Mas nós podemos meditar na palavra do Senhor dia e noite. Amém? Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque chegou o momento de nós estarmos juntos agora, Senhor, em comunhão. Comunhão na distância. Nos aproximamos do Senhor por fé, Pai. Estamos juntos uns dos outros, formando o corpo vivo de Cristo, Senhor. Espírito Santo, eu peço que o Senhor abra nosso entendimento agora para a Tua palavra. Que seja verdadeiramente uma palavra viva, eficaz, que faça diferença pessoal para cada um de nós, Pai. Pai, eu intercedo nesse momento por cada lar, por cada família. Eu peço que neste momento, Pai, pela Tua presença, pela Tua unção, entre a paz da Tua presença real em cada lar, em cada vida, Senhor. Faz diferença, Pai. No meio de uma geração incrédula e perversa, revela a Tua luz para nós e nos ajuda a sermos luz desse mundo, Senhor.
Obrigado por esses próximos momentos que nós vamos passar juntos. Senhor, eu oro em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Assim seja, amém. Vou desligar aqui, tá bem? Amém. Deus te abençoe. Que bom estarmos juntos na distância. Eu sei que depois, quando eu for ver os comentários, eu vou poder ver todos os meus irmãos, minhas irmãs que estão acompanhando nesse momento e tantos outros que a gente nem sabe que vão depois poder desfrutar dessa palavra do Senhor. Eu quero dar primeiro uma breve recado para você que é membro da Igreja Ágape, que mora aqui em Ubatuba. Aquele lembrete para você: a igreja tem estado aberta, porque nós estamos recolhendo os alimentos para a cesta básica, tá bem? Se você tiver algum alimento para a cesta básica, você, por favor, passe lá na igreja, na Ágape, do lado da rodovia, para deixar seu alimento, ou pode dar uma ligada, uma telefonada lá, e alguém estará indo até a sua casa pegar os alimentos. Tem sido muito maravilhoso. Cerca de 5 cestas básicas têm sido entregues diariamente, e mais pessoas precisando. Então tem sido muito bom a gente poder repartir nessa hora de dificuldade, junto com o alimento, a gente reparte o amor de Cristo, não é? Então isso é muito bom. Também, se você quiser e puder passar na igreja para deixar lá o seu dízimo, sua oferta, tem lá um gasofilácio, tá bem? E você pode estar deixando ali para continuar honrando o teu compromisso com o Senhor e ajudar a igreja a manter viva também, né? Com todas as atividades. Estamos nos preparando para um retorno. Amém? Olha, eu queria só falar uma coisa para você. Tem sido tão divulgado, tão difundido os cuidados de higiene. Todo mundo já sabe decor, e até glória a Deus, porque eu acho que depois de tudo isso, a nossa consciência já vai ter mudado, nossos hábitos terão mudado. A importância do álcool em gel, lavar a mão várias vezes, manter distância de 1,5 m, 2 metros entre uma pessoa e outra. Mas uma coisa que não tem sido muito falada, e eu tenho certeza que logo, logo vai sair uma ordem de cima lá do Ministério, a máscara. O coronavírus, esse Covid-19, é um vírus respiratório. Ele é exalado pela respiração, pela boca. A máscara é muito importante. A máscara protege duplamente, protege quem é vulnerável e quem está sadio. Você imagina, você que é sadio, você sai e você volta para casa, e aquela pessoa que você está cuidando dele, que está no grupo de risco, se você está lá na rua e traz o vírus, você é portador são, não manifesta, você vai passar para ele. Ele ficou na quarentena e pegou por você, você foi o vetor. Usa máscara, usa máscara. Olha, na feira as pessoas estão sem máscara, nessas filas imensas na Caixa Federal, aglomeração, todo mundo sem máscara. Eu fico pensando, que adianta a quarentena, todo o comércio fechado, se as pessoas estão na rua, nas filas, aglomerações, sem a máscara. Não adianta a quarentena. Amém? Que a gente possa ir aprendendo com tudo isso. Mas amém, Deus é bom, a gente está bem, a gente está aqui. Inclusive eu também quero estar orando hoje pela nossa saúde, porque o Senhor Deus é Jeová Rafa, é o Deus que cura. Mas então eu quero compartilhar com você agora uma palavra do céu, a palavra do Senhor Jesus. Amém? E sabe, o título dessa palavra é: Alguns duvidaram. Alguns duvidaram. Você acha possível pessoas que conviveram com Jesus Cristo, que presenciaram os milagres e duvidaram? Quanto mais nós que estamos a 2000 anos de distância de tudo isso, não é? O povo de Israel, quando esteve no deserto durante 40 anos, eles tinham uma manifestação visível, diária, da presença de Deus. Todos os dias. Durante o dia havia uma coluna de nuvem, uma nuvem que ficava sobre o acampamento de Israel, em cima de todo aquele acampamento. E aquela nuvem protegia
dos raios solares, da insolação, da desidratação. A nuvem protegia do calor intenso do deserto. Eles estavam com crianças, senhores, senhoras, rebanhos. Todo dia a nuvem do Senhor os protegia. E à noite havia uma coluna de fogo sobre a tenda do tabernáculo, onde estava a glória do Senhor, que ficava no centro do acampamento, do grande acampamento, né, que eles... E aquela coluna de fogo que aquecia e iluminava, protegia dos animais peçonhentos, perigosos do deserto. Diariamente, durante 40 anos, eles presenciaram a presença de Deus. E, no entanto, depois se esqueceram e duvidaram. Por isso que a gente diz que nem sempre ver e ouvir ajuda a crer. Sabe o que ajuda a crer? É a leitura da palavra de Deus e a meditação na palavra de Deus. Isso ajuda a crer. Amém? Então eu quero ler com você essa palavra agora. Eu vou convidar você a abrir Mateus, o Evangelho de Mateus, no capítulo 28. Mateus 28, no verso 18. Mateus 28, 18. Palavra do Senhor. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Isso aqui já depois da ressurreição. Eu já comentei com você, né, que depois da ressurreição Jesus ficou 40 dias ainda na terra. E justamente na hora dele partir para o céu, quando ele subiu, ele falou para os discípulos: olha, todo o poder me foi dado no céu e na terra. E a palavra afirma, e eu creio que Jesus é o mesmo, continua sendo o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele continua tendo todo o poder no céu e na terra e debaixo da terra. Então, aqui no verso 1, Mateus 28, 1, veja só isso. Mateus 28, 1. Eu vou ler do 1 ao 10. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. Um anjo removeu a pedra do sepulcro e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas que haviam sido colocados para proteger o sepulcro, porque os judeus diziam, para que não aconteça que os discípulos de Cristo venham e roubem o corpo e digam que ele ressuscitou. Então os guardas que estavam ali guardando o sepulcro, com medo dele, com medo do anjo, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. Eis que eu vou-lo tenho dito. Eles estavam em Jerusalém. E o anjo falou: vão, avisem os seus discípulos, vão para a Galiléia. E ele vai encontrar vocês lá, como ele disse. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, o próprio Senhor Jesus vem ao encontro delas no caminho, quando elas iam até os discípulos, e disse: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: Não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galiléia e lá me verão. Que lindo, né? Vai dizer a meus irmãos.
que eu vou encontrá-los na Galileia. Agora, o importante é o seguinte, Maria Madalena e a outra Maria, quando viram Jesus, imediatamente elas abraçaram seus pés e o adoraram, elas não duvidaram. Elas não tiveram medo, não tiveram dúvida, elas já adoraram Jesus. Agora veja o verso 16, Mateus 28, 16. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. Eles obedeceram, aparentemente eles estão crendo. Foram lá para a Galiléia, foram de Jerusalém lá para a Galiléia, subiram lá para o norte. Esperaram no monte onde Jesus tinha dito. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Estavam os 11. Judas Iscariotes já não estava mais. Judas Iscariotes já havia se suicidado, ele se enforcou. Dos 11, alguns duvidaram. Não foi só Tomé. Está no plural. Alguns dos 11 duvidaram. Alguns duvidaram. Eles conviveram com Jesus no ministério de 3 anos. Eles presenciaram os milagres, eles participaram dos milagres. Jesus avisou tudo o que iria acontecer e ainda duvidaram. Alguns adoraram, alguns duvidaram. Sabe, eu quero falar uma coisa para você. Crer em Jesus Cristo faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Você já vai entender por quê. Vamos para Marcos, o Evangelho de Marcos, no capítulo 6. Marcos 6. Amém? Verso 1. Marcos 6, 1. E partindo dali, chegou à sua terra, e os seus discípulos o seguiram. Aqui eu voltei no tempo, né? Jesus, ele chega a Cafarnaum, a sua cidade. Chega lá na sua cidade, onde ele morava, Cafarnaum, com seus discípulos. Seu ministério já havia iniciado, já tem os discípulos. E diz aqui o verso 5. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles. E percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. Ali ele não pôde fazer muita coisa, por causa da incredulidade. Eles duvidavam. Jesus se admirou da incredulidade deles. Como é que está o seu nível de fé hoje? Será que Jesus está admirado da sua incredulidade? A palavra de Deus fala no livro de Hebreus que, dado o tempo já decorrido da nossa conversão, muitos de nós já deveriam ser mestres. No entanto, muitos ainda necessitam que se lhes dê o leite espiritual, como a recém-nascidos. Sabe, o que Deus espera é que quanto mais tempo passa depois da nossa conversão, mais nós nos alimentemos da palavra de Deus, e isso vai produzindo fé em nosso coração, a gente vai crescendo e amadurecendo espiritualmente. A gente não pode permanecer com o mesmo nível de fé que tínhamos 2 anos atrás. Bem, Jesus não pôde fazer, eu sempre comento que a única vez que eu vejo na história de Jesus Cristo que ele não pôde fazer algo, porque ele disse para os discípulos, todo poder me foi dado no céu e na terra, mas ali em Cafarnaum ele não pôde operar, senão curar alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos, por causa da incredulidade. Por isso que Jesus fala, se tu podes crer, tudo é possível àquele que crer. Que essa palavra de hoje ajude a aumentar a sua fé, porque a fé faz toda a diferença. O que vence o mundo é a nossa fé em Jesus Cristo, diz a palavra lá em 1 João.
Mas justamente por causa da incredulidade, ali na região, sabe o que Jesus fez? Olha o verso 7. Chamou a si os 12 e começou a enviá-los de 2 a 2 e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Já que não me ouvem, por que não criam em Jesus? Porque eles ali, eles tinham visto Jesus crescer. Isso eles falam logo aqui. Vamos voltar aqui no verso 2, Marcos 6, 2. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? E que sabedoria é essa que lhe foi dada? Não é este o carpinteiro? O filho de Maria, eles conheciam Jesus como o carpinteiro, que cresceu ali. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, de José, e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? Escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas. Já que ali não criam nele, Jesus então, como ele tem todo o poder, ele delega poder aos seus 12. Olha, isso é Deus, não é? Eu sempre falo, eu posso até falar: olha, Deus te abençoe. E falo, mas Deus te abençoe. Eu não tenho poder nenhum para te abençoar, mas Jesus tem poder, ele tem poder nele inerente. Ele é Deus e ele pode delegar poder. Aqui no verso 7, ele chamou seus 12 e enviou 2 a 2 e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. E depois eles regressaram maravilhados, eles falavam: Senhor, os demônios se submetem a nós pelo teu nome, Senhor, pelo teu nome. Em nome de Jesus Cristo, saia. Jesus pode dar poder aos que creem. Isso vale hoje, 2000 anos depois, porque ele continua vivo, continua todo poderoso, continua sendo o mesmo, e essa palavra continua sendo verdadeira. A gente está numa época turbulenta, o Brasil está numa convulsão, né? O Brasil está sendo mexido, e não só o Brasil, o mundo todo, porque essa pandemia não tem mexido só com a saúde da humanidade, tem mexido com os valores, tem mexido com as crenças, tem mexido com a política, com a economia. E é nessa hora de caos que eu quero apelar para você. Nós que conhecemos e cremos em Jesus Cristo, vamos olhar para Ele nessa hora. Essa é a hora de avivar nossa fé. É a fé em Cristo que faz a diferença. Aleluia! Bem, agora olha só, mesmo não podendo operar ali muitas coisas, olha o que aconteceu ali mesmo. Voltando para o Marcos 3, ele está ali na região dele mesmo. Marcos 3, ele está ali em Cafarnaum. Tá ali, ele continua ali, na sua cidade, na sua região. E onde fala no Marcos capítulo 6 que ele não pôde operar ali senão alguns milagres, veja só o poder dele, mesmo com a incredulidade das pessoas. Em Marcos, no capítulo 3, no verso 7, e retirou-se Jesus com seus discípulos para o mar, Marcos 3, 7, e seguia-o uma grande multidão da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém e da Idumeia e da além do Jordão e de perto de Tiro e de Sidom, de toda a região. Uma grande multidão já estava seguindo Jesus Cristo. Uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas ele fazia, vinham ter com ele. E ele disse aos seus discípulos que lhe tivessem sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que não o comprimisse. Você entende agora por que Jesus ele foi com seus discípulos para o mar? Ele geralmente pregava perto do Mar da Galileia. Nós sabemos que o Mar da Galileia é uma grande represa.
certo? Eles chamam ainda de Mar da Galileia. Mas Jesus, as cidades eram estreitas, as ruas muito estreitas, uma multidão imensa seguia Jesus. Então ele ficava sempre junto ao mar e pedia aos discípulos, olha, mantenham sempre pronto um barquinho perto, por causa da multidão, para que não o comprimisse. Coloque-se no lugar de Jesus. Aonde ele ia, a multidão o seguia, o acompanhava, o antecedia quando sabia para onde ele ia. Mas não era só isso. Você vai entender agora por que ele estava sempre próximo ao mar e pedia, olha, discípulos, deixem sempre um barquinho por perto. Porque, olha, versículo 10, porque tinha curado a muitos, de tal maneira que todos quantos tinham algum mal, todo mundo que tinha algum flagelo, algum mal, alguma doença, algum problema, se arrojavam sobre ele para lhe tocarem. As pessoas se arrojavam, se lançavam, se jogavam em cima dele para tocar nele, porque eram curadas. Uma passagem relata isso na Bíblia, uma passagem. Aquela mulher do fluxo de sangue que foi curada, ela dizia, olha, se eu tão somente tocar na veste dele, eu serei curada. E ela conseguiu, no meio da multidão, chegou e tocou na veste de Jesus e foi curada imediatamente. Jesus fala, quem me tocou? Porque saiu virtude de mim. Você se lembra dessa passagem? Só que esse pensamento não era só dela, era toda a multidão. Eles sabiam que se eles tocassem em Jesus, eles seriam curados. E eles oprimiam, eles pressionavam, eles comprimiam Jesus e se jogavam sobre ele para serem curados. Esse é Jesus. E os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo, tu és o Filho de Deus, tu és o Filho de Deus. Os espíritos imundos eles não estavam como fantasmas, os espíritos imundos estavam dentro das pessoas e ainda estão. Uma pessoa, quando está possuída por um espírito imundo, que é um demônio, é chamada endemoniada. As pessoas que estavam endemoniadas, na própria presença de Jesus Cristo, os demônios se manifestavam e se prostravam diante dele e clamavam, tu és o Filho de Deus. E Jesus os ameaçava muito para que não o manifestassem. Tem uma outra versão da Bíblia que fala para que não o expusessem à publicidade. Por que será que Jesus não queria que os demônios o denunciassem? Você é o Filho de Deus, tu és o Filho de Deus. Já estava difícil Jesus caminhar. Jesus não tinha nem como andar, imagina se... Porque... Eu não sei se você já viu, é muito ruim. Eu já presenciei várias vezes uma pessoa endemoniada. E um demônio se prostrando e falando, tu és o Filho de Deus. As pessoas prestam atenção nisso. Então Jesus repreendia os demônios, cala-te. Não era a hora ainda, não era a hora dele ser preso. Porque à medida que a sua fama crescia, chegou o tempo de ele ser preso. Então ele falava, cale-se, fique quieto. Aqui mesmo, se você vê em Marcos capítulo 1, veja lá, Marcos 1, 25. Marcos 1, 25. O 24, né? 1, 24. Um outro endemoniado, o demônio dizia assim, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Isso o demônio falando. E repreendeu Jesus dizendo, cala-te e sai dele. Cala-te e sai dele. Bem sei quem és, o Santo de Deus. Os demônios sabem quem é Jesus. Veja agora o verso 34. E curou muitos dos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam.
Sabe? Claro, os demônios conhecem Jesus Cristo, sabem que Ele é o Santo de Deus, sabem que Ele é o Filho de Deus. Não era hora dele ter essa publicidade. Mas e nós? E nós que somos seres humanos, somos inteligentes, o nosso Criador nos dotou de sabedoria, de inteligência, de livre-arbítrio, e nós não cremos. Nós não cremos. Muitos duvidaram. Muitos dos judeus que viram a ressurreição de Lázaro ainda duvidaram. Como é possível? Eles conheciam Lázaro, eles eram amigos de Lázaro, eles moravam na mesma cidade e região de Lázaro. Lázaro havia morrido há 4 dias. Ele foi colocado no sepulcro, todos viam, sabiam, lá era o sepulcro de Lázaro, tanto que quando foram remover a pedra, diziam, Senhor, não, porque já cheira mal, o defunto é de 4 dias. E Jesus clama, Lázaro, vem para fora. E diz a palavra que o defunto saiu, ainda enrolado nos lençóis. E alguns ainda duvidaram. Ainda foram lá delatar Jesus para que ele fosse preso e depois foi julgado e morto. Alguns duvidaram. Sabe? Eu quero, em nome de Jesus, ajudar a propagar a fé cristã, a fé em Jesus Cristo. Aleluia! Vamos lá. Sabe mais quem que duvidou também? Eu quero antes voltar ali para Marcos capítulo 3, onde nós estávamos, Marcos 3. Eu li do 7 ao 12. Amém? Marcos 3, do 7 ao 12. E olha o verso 20. E foram para uma casa, Jesus com seus discípulos foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. Era tanto a multidão que eles não podiam nem comer. Jesus não tinha tempo nem para dormir. Ele dormiu no barco, no meio da tempestade. Então Jesus enviava os seus discípulos. Ele tem poder para delegar poder. Ele tem autoridade para delegar poder. Aqui no verso 14, Marcos 3,14. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Eles receberam poder para curar enfermidades e expulsar demônios. Eu quero falar para você uma coisa, que isso ainda existe. Eu já tive a graça de Deus de orar por muitas pessoas e serem curados, em nome de Jesus Cristo. O poder é todo dele. Eu já tive a graça de Deus de orar por muitas pessoas e eles foram libertos de espíritos imundos, de demônios. O poder é todo dele. E nós conhecemos tantos testemunhos, já lemos tantos livros. Jesus Cristo continua vivo e Ele continua delegando o seu poder. Mesmo na geração do século XXI, com toda a tecnologia, que a gente vê que mesmo com toda essa ciência e tecnologia, nós somos como formiguinhas. Precisamos do Todo-Poderoso. Nicodemos, ele duvidou. Nicodemos, ele era um príncipe, ele era importante, ele procurou Jesus de madrugada à noite, com vergonha de que fosse visto com Cristo. José de Arimateia, ele era muito importante, ele era muito influente, ele também teve vergonha de ser visto com Jesus Cristo. Só depois da sua morte ele vai a Pilatos pedir o corpo de Jesus e cede o seu sepulcro, José de Arimateia. Então alguns viram, conviveram com Jesus Cristo e duvidaram. E você pode conviver com Ele diariamente, conversando com Ele, lendo a palavra dEle, que é a Bíblia, adorando a Ele. E assim que nós pudermos voltar para as nossas igrejas, vem congregar com a gente, procura uma igreja cristã. Sabe quem é que está muito interessado em desacreditar a igreja de Cristo? É o inimigo. É o diabo.
Você viu que nós citamos algumas vezes aqui demônios. As pessoas, muitas vezes, elas estão enfermas por causa de demônio. Muitas vezes estão buscando suicídio, estão em depressão por causa de demônio. Existe. O Senhor Jesus Cristo, quando nos ensinou a oração, que a gente chama de Pai Nosso, Ele fala: Pai, livra-nos do mal. Livra-nos do mal. O mal existe. Viu? Mas Jesus pode te proteger. Ele tem todo o poder. Ele quer te abençoar, Ele quer te proteger. Não é por acaso que você está ouvindo essa palavra agora. Eu quero ainda ir para Marcos, estou terminando, em Marcos capítulo 16. Marcos 16, a partir do verso 9. Vamos ver mais alguma incredulidade aqui, de gente que conviveu com Ele. Marcos 16, 9. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, nós lemos lá em Mateus, da qual tinha expulsado 7 demônios. Você sabe que Maria Madalena tinha 7 demônios. E quando ela foi liberta por Jesus Cristo, ela passou a segui-lo, ela passou a ser uma discípula de Cristo. Aleluia. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando por causa da sua morte. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. Não creram. Aqueles que tinham estado com ele, que presenciaram os milagres, viveram com o santo, viram que Jesus é o Filho de Deus. Eles mesmos participaram da multiplicação dos pães e dos peixes, participaram ativamente. Quando Maria Madalena vem e fala: olha, ele está vivo, ele ressuscitou, eu estive com ele. Eles não creram. Jesus tinha dito: é necessário que eu vá a Jerusalém, eu vou ser zombado, traído, açoitado, cuspido, crucificado, vou ser morto, mas ao terceiro dia vou ressuscitar. Eles sabiam, mas não creram. Não creram. 12, verso 12. E depois Jesus manifestou-se em outra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo, lá no caminho de Emaús. E indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Os discípulos de Cristo não conseguiam crer. É impossível demais alguém ressuscitar, é impossível, é impossível. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Ele apareceu para os 11, tirando Judas Iscariotes. Tomé já está com eles agora. Por que Jesus mesmo assim voltou para os 11? Não creram, não creram, não creram, agora ele aparece para os 11. Ele fala: olha, que incrédulos, que coração duro é esse? Por que vocês não creram naqueles que já me viram ressurreto? Eu não tinha dito que ia ser assim. E Jesus repreendeu a incredulidade e a dureza do coração deles. Jesus tinha dito: olha, Tomé, você creu porque você me viu, porque você tocou na minha chaga. Mais felizes são aqueles que não verão e crerão. Esses somos nós. Esse sou eu. Não vimos, mas cremos. Amém? Jesus, ele disse assim: quando o Filho do Homem voltar à terra, porventura achará fé na terra? Está lá em Lucas 18, 8. Quando o Filho do Homem voltar à terra, porventura achará fé na terra? Por isso ele disse aos seus discípulos: vão por todo o mundo, preguem esse evangelho, preguem a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Essa palavra traz a salvação, traz a vida eterna, e essa palavra produz fé. E nas horas mais difíceis a fé faz toda a diferença.
toda a diferença. Quando a ciência e a medicina ficam limitadas, só o poder de Deus pode fazer diferença. E o mais importante é a gente saber que, acima de tudo, tem a vida eterna. Afinal de contas, essa vida aqui é passageira. Essa vida é passageira. A eternidade não vai ser aqui. Então eu estou seguro de quem eu creio e para onde eu vou. Mas enquanto eu estiver aqui, eu quero viver o que Jesus prometeu. Ele falou, eu vim para que você tenha vida e vida com abundância. Vida com abundância. Ele falou, a minha paz eu te dou, não como o mundo a dá. A minha paz eu te dou. Ele é o príncipe da paz. Faça parte dessa família da fé. Dá uma chance para você mesmo. Deixa Jesus Cristo ser o Senhor da tua vida. Amém? E eu quero fazer uma oração bem ousada agora. Ousada porque depende da minha fé e da sua. Eu quero orar por cura. Quero orar por cura. Porque Jesus cura. E Jesus cura à distância também. Tem vários relatos na Bíblia de pessoas que vieram a Ele intercedendo por alguém que já estava lá em casa e uma palavra de Jesus curou aquela pessoa que estava lá em casa. Eu quero orar com você agora, porque Ele delega poder e autoridade. Nessa época que muitas pessoas estão com medo de ir ao hospital, talvez você tenha uma enfermidade e está com medo de ir ao hospital para não pegar outra, no caso agora a Covid. E qual seja a enfermidade que você tem, seja física ou seja enfermidade da alma, eu quero orar por você, porque eu creio em Jesus Cristo e Ele cura. E Ele falou, esses sinais seguirão aqueles que crerem em meu nome, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados e expelirão demônios. Eu quero orar por você, tá bem? Eu sei que parece um pouco loucura isso. Eu não vou falar para você pegar nada aí na sua casa. Essa direção Deus não me deu. Eu quero orar com você agora, amém? Se você está aí comigo, se você tem alguma enfermidade, coloca a sua mão no lugar da dor ou da enfermidade. Tenha fé. Tenha fé. Amém? O impossível é com Deus. A nossa parte é crer. Se você está bem, glória a Deus, mas tem alguém que você ama, que você conhece, que está enfermo, vamos orar por ele agora, tá bem? E se você tem uma enfermidade, você já coloca a mão no lugar da sua enfermidade. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu me coloco agora em concordância, Senhor, porque o Senhor disse na Tua palavra, Pai, que se dois aqui na terra concordarem, será feito no reino dos céus, Pai. Por isso, em nome de Jesus Cristo, eu repreendo essa enfermidade agora e ordeno, saia em nome de Jesus Cristo. Espírito de enfermidade, eu te repreendo em nome de Jesus Cristo e te ordeno, saia agora, em nome de Jesus. Pai, eu profetizo agora a Tua cura e a Tua libertação. O Espírito Santo, eu peço que o Senhor haja agora, Senhor. Pai, rompe toda a barreira de incredulidade, Pai. Eu coloco agora a minha fé a favor, Pai, dessas vidas. E eu te digo, seja curado, seja liberto, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus e para a nossa alegria. Amém e amém. Que você logo, logo possa dar um testemunho da glória de Deus, do poder de Deus, porque Ele cura. Ele se apresenta na palavra como Jeová Rafa, o Deus que cura. E Jesus falou, vai em meu nome e ore pelos enfermos, e eles serão curados. Por isso, toma posse da sua cura, toma posse da sua libertação em nome de Jesus Cristo. Ele te ama incondicionalmente. Amém? Deus te abençoe. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Shalom. Deus te abençoe.